tá? Eu vou postar ela hoje ainda. Eu queria primeiro conversar com vocês antes de fazer isso. Eu vou deixar ela disponível até quarta-feira, tá bom? Até quarta-feira. Vai ter umas 5 questões só, não vai ser nada fora do comum, que é do conteúdo 7 e do conteúdo 8. Só para a gente fazer essa retomada, para não cair no esquecimento, tá bom? Então eu vou fazer essa retomada. Talvez eu coloque até uma questão da crise de 29, que tem muito a ver com esse contexto que a gente está estudando aqui, tá? Dessa coisa do populismo. Okay? Então, nosso conteúdo 9 aqui, ele fala sobre populismo, ditaduras na América Latina, e todo esse universo, né, do caudilismo que eu já falei para vocês, e se vocês não lembram, eu vou retomar a ideia, né? O que é o caudilho? Né? O caudilho é aquela grande figura, né? Aquela grande figura que ele consegue, de alguma forma, ter o povo em seus braços, né? Aqui no Brasil nós tivemos figuras emblemáticas aí com relação ao caudilismo, ao populismo, né? Nós tivemos aí Getúlio Vargas, nós tivemos aí figuras como Jânio Quadros, e o populista mais recente, né, que ainda está aí no viés político, ainda está no meio político, mas nunca mais ganhou para cargos expressivos aí, é o Fernando Collor de Mello, né? Fernando Collor de Mello foi uma figura diferenciada, né? Ele nas eleições, claro, né? Eu como sou velho, né? Eu que sou velho aqui, né? Fazer o quê, né? Eu cheguei a ver a propaganda política dele em 94, né? E esse cara, ele era um cara fora de série, porque ele corria de carro de Fórmula 1, ele andou em jato supersônico, ele jogava tênis, ele corria. Então ele era o tipo de cara que e era bonitão, né? Na época também tem esse condimento aí, também tem esse tempero aí, né? Então muitas mulheres votaram no Fernando Collor de Mello porque ele era bonitão. Olha que estranho, né? Do ponto de vista político, o que tem a ver beleza com competência, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, porém, né, aqui no Brasil, esse fenômeno acabou acontecendo, né? De que o Fernando Collor ele acabou usando, né, esse viés do belo, da beleza, para poder se eleger, se autopromover, né? Então, o filhinho de papai, né, não precisava nada, não tinha grandes pretensões. O pai dele tem uma filiada da Rede Globo, né, lá em Maceió, e ele, por sua vez, era um cara bem resolvido financeiramente, então as pessoas achavam que ele não ia roubar e nem nada, e a grande marca dele era exatamente o caça aos marajás, né? Quem eram os marajás de época? Segundo ele, eram os colarinhos brancos, né? As pessoas que viviam atrás da mesa e que faziam roubos aí, ou que roubavam aí de alguma forma, tá? Então, quando ele coloca isso como o carro-chefe em sua campanha, né, combate aos marajás, essa coisa toda, ele se autodenomina como o grande salvador da pátria, né, o salvador aí das pessoas, né, das pessoas comuns, e aí ele consegue ter essa comunicação. O grande líder populista, ele consegue ter essa comunicação mais proximal do povo, mesmo não estando próximo, né? Eu acho que vocês devem saber algumas das características de políticos, né? E eu queria ouvir vocês. Quais são as características de um líder populista, desse ponto de vista que a gente está conversando aqui? Pessoal? Falar o que o pessoal quer ouvir, tipo... Né? Que vai tirar os bandidos, que vai trazer... Isso! Promover a própria pessoa. Exatamente. E, olha que ponto de vista legal, Carol, porque assim, você falou assim, promover, que vai promover a educação, né?
Meu, é um ponto de vista chave. Você pode ver, eu vou colocar 3 coisas para vocês. Ó. Não, na verdade são 4. Saúde, educação, moradia e segurança. Saúde, educação, moradia e segurança são pontos no Brasil que provavelmente nunca serão sanados. Por quê? Pessoal, por que vocês acham isso? Porque o pessoal tá mais preocupado com a economia do país do que saúde da população. Uhum. Que mais? Quem dá mais? E é um Pessoal? período ditatorial? Não, eu tô dizendo hoje. Por que vocês acham que... Ó, vocês veem que nunca resolveu o problema da educação, da moradia, são milhares de pessoas sem moradia, né? Da segurança... Bom, como é que é? Saúde, educação, moradia... E eu falei uma outra. Segurança. Saúde, educação, moradia e segurança, isso mesmo. Por que vocês acham que isso nunca vai ser sanado? Esse problema nunca vai ser sanado? Que prometer ou por... Não, pelo político. O político vai lá, em 4 anos eu vou resolver o problema da moradia no Brasil. Vários já falaram isso. Aí eu pergunto para vocês, por que vocês acham que nenhum governo consegue resolver e o povo parece que tem memória curta, né? Acaba votando nesse cara novamente, e o problema não é sanado. Às vezes o problema nem vai para discussão. Fala, Porque Gilberto. ele quer dinheiro. Que ele quer dinheiro, o que mais? O dinheiro que era para ir para a saúde, para a educação, vai para o bolso dele, né? Vai para o bolso deles também. Também é um Lavagem ponto. de dinheiro. Também. Não tem Mas veja, esses 4 pontos que eu coloquei para vocês são 4 pilares da política. Se eu sanar esses problemas, na próxima eleição, como é que eu vou me reeleger? São 4 pontos. Se eu resolver isso, por exemplo, a educação, por exemplo, da Finlândia, não é? A educação da Finlândia é uma das melhores do mundo, né? Lá eles resolveram o problema da educação. O que eles fizeram? A educação é toda por conta do Estado, uma educação de qualidade, né? Então, por exemplo, no Canadá, eles cobram um imposto altíssimo, mas, por exemplo, não existe planos de saúde pagos por fora. É tudo custeado pelo governo, mas é de qualidade, né? Então, por exemplo, segurança. Teve um amigo meu que foi para o Canadá e ele estava lá tomando umas coisas lá no bar, e aí ele pegou e foi reclamar da conta. Na hora que ele falou assim, a conta está meia cara. Ele falou assim que, quando ele olhou para trás, adivinha, a guarda montada, né? Aqueles policiais montanhês, lá eles têm essa tradição, e mantiveram, né? E ele falou que quando olhou para trás, já estavam uns caras brancão atrás dele, assim, e perguntou lá pro cara, tá tendo algum problema aí? Aí ele pegou e falou, não tá tendo problema nenhum aqui. Tá tudo certo. Pagou. Aí meu amigo foi lá, pagou a conta e foi embora. Então, quer dizer, por que na verdade não tem problemas? Porque, na verdade, antes do problema aconteceu, a polícia já está lá, né? Muito rápido a polícia já resolve o problema. Então, lugares que a segurança realmente funcionam, né? Claro, a gente tem que pensar que, por exemplo, né, um país como o Brasil, que tem porte continente, as coisas são muito mais complicadas, né? Tem muitos mais problemas sociais. Mas não há vontade política. Por quê? Porque as bandeiras que são levantadas são bandeiras políticas, não são políticas de Estado, não são políticas públicas. Eu não crio políticas públicas, eu crio políticas partidárias. E as políticas partidárias, elas acabam quando o partido sai do poder. Ficou claro isso, gente? Sim. Ficou claro isso? Tá? Sim. Mas isso, como eu falei para vocês, faz parte de todo o discurso populista, tá? Então, ó, eu fiz uma retomada rapidinho aqui, ó, né? Mais ou menos aqui, ó. No México, isso é uma coisa muito, muito forte. O caudilismo é uma ideia muito forte. Ele vai começar lá com um cara chamado Porfírio Dias, né? Lá mais ou menos em 1876 e vai até 1911, tá?
essas ditaduras elas têm elementos positivistas. Quem é que vai ser o pai do positivismo? Esse ano vocês ainda não têm filosofia, mas o ano que vem terão, lá com o professor Vitor, né? E ele vai falar sobre Auguste Comte, que é o pai do positivismo, né? O que é o positivismo? É uma filosofia onde o que vale são apenas os elementos documentais. Ou seja, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil de 22 de maio, 22? É isso mesmo, 22 de maio de 1500, ok? Está escrito, está documentado, esse é o documento que vale. O índio foi assassinado lá pelo Hernán Cortés. Esse tipo de diálogo não é válido, porque, na verdade, ele não entra dentro dos registros históricos. Por exemplo, Rui Barbosa, quando assumiu como ministro, né, aqui no Brasil, ele queimou todos os documentos sobre escravidão. Né? Isso é verdade? Sim. Por que ele fez isso? Porque ele era um adepto do positivismo e ele sabia que aqueles documentos condenaria, né, as elites brasileiras. Então a ideia dele era destruir provas. Então, por exemplo, hoje se alguns de vocês, né, forem fazer ciências humanas e amanhã ou depois quiserem fazer um mestrado e no mestrado quiserem apresentar elementos sobre a escravidão, você vai achar documentos. Sim, vai achar muitas cartas, muitos documentos, mas documentos oficiais quase nenhum. Por quê? Rui Barbosa queimou todos eles. Então, vejam o que é o positivismo, né? Eu preciso, de alguma forma, extinguir os elementos que, na verdade, me condenarão. Ok? Muito bem. As indústrias estrangeiras, e quando a gente fala das indústrias estrangeiras, a gente começa a falar sobre as indústrias, principalmente as indústrias de automóveis, tá? De metalurgia, e também eu começo a pensar também na questão do petróleo, né? No Golfo do México ali tem um lugar ali que tem muito petróleo, né? Então as empresas estrangeiras, quando eu falo estrangeiras, estou falando de duas, tá? Falando da Shell, que é inglesa, tá? E estou falando também de uma estadunidense, né? Então essas empresas começam a tentar entrar nesses países da América Latina. Por quê? Porque não tem dono. Presta atenção. O mundo está já próximo aí, né? Aí a gente está falando ainda do anterior, mas nesse momento histórico que a gente vai conversar aqui sobre o populismo, exatamente o momento da Guerra Fria, né? Onde o mundo está bipolarizado, dividido entre Estados Unidos e União Soviética, tá? Depois veio o Francisco Madeiro, né? Opositor liberal, mas membro da burguesia, né? Era inspirado nas ideias dos Estados Unidos, né? Dos três poderes, mas na verdade as eleições eram fraudulentas lá, como foi a de Getúlio Vargas, tá? Depois veio um do movimento campesinato, que é o Emiliano Zapata, tá? Criou um plano chamado Plano Ayala, né, para poder implementar a reforma agrária no México e dar um pouquinho mais de poder aos que a gente chama de crioulos, né, os que não eram descendentes diretos de espanhóis aí, ou que eram descendentes de espanhol, mas com índios. Houve algumas rebeliões. Depois tem o Victoriano Ortega, também, né, aristocrata rural. E aí ele tem o apoio dos Estados Unidos. Sempre os Estados Unidos está apoiando. Por que os Estados Unidos está dando esse apoio? Porque os Estados Unidos têm medo, né, dos soviéticos entrar aí nesse plano, tá? Aí vai vindo outros aí, ó, tá vendo? Olha que interessante, né? Esse Venustiano Carranca aí, ele institui na Constituição já a separação entre igreja e Estado, né? Tentando criar um Estado laico aí, tá? E aí é onde nós começamos a pensar no nosso tema, tá? Que é a partir de 1930, a partir da eleição de Getúlio Vargas aqui no Brasil e de outros caras aí
na América Latina, somente aqui na América do Sul, tá? Então, olha lá, era do populismo, né? Então, tá aí, ó, 1930, vai até 1970, tá? Mas aí tá até 1960, para a gente discutir os primeiros 30 anos, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Carismático paternalista, né? Carismático é aquele cara que alcança, eu dei exemplos aí para vocês, né? Paternalista é aquele cara que parece que é o pai do povo. Lembra quando a gente falou do Vargas? Como que era aquele... Eu dei até uma atividade para vocês. Como que era lá o slogan dele? Quem lembra? Pai dos pobres, mãe dos ricos? Isso. Quem falou foi a Samantha? Carol, é que tá para baixo, eu não consegui ver. Ah, tá, Carol. Então, pai dos pobres, mãe dos ricos. Então, olha o tipo de figura, né? Como é emblemático, as pessoas não conseguiam esquecer, tá? Então, além de tudo, eles tinham os controles sociais. Lembra que eu falei para vocês do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Que foi criado exatamente no governo Vargas, né? A partir daí, né, eu tenho a incorporação das classes médias, dos meios populares em concessões parciais, né? Arbitrariedade, ou seja, qualquer tipo de movimento que surge, é claro que eu vou combater isso, né? Vou manter a questão do conservadorismo, que é a família, né? Os bons costumes, né? É engraçado que esse governo nosso, o atual, ele retoma essa ideia, que é uma ideia saudosista, né? Uma ideia antiga aí de governos populistas, e ele retoma essa ideia de bons costumes, da família brasileira, né? Hoje, gente, falar de bons costumes e falar de família orgânica é tão difícil, né, gente, hoje, né? Quando a gente pensa aí, né, que na verdade, o mundo mudou, né? Então é difícil, tá? Então, exemplos aí são Getúlio Vargas, né? O Cárdenas, no México, o Juan Domingo Perón, né? Quem gosta de cinema, não sei... Quem gosta de cinema? Heitor, tá tudo bem, Heitor? Agora que eu vi você aqui. Quem de vocês gosta de cinema, assim, mas um cinema mais clássico? Alguém gosta de cinema mais clássico ou só de cinema mais moderno? Gosta? Então, ó, eu vou dar aí um título aí para vocês aí, tá? Evita Peron, feito por uma mulher chamada Madonna. Eu acho que vocês devem conhecer, né? Eu vou colocar Evita Peron. Gente, vale muito a pena, porque a participação dela no filme é muito bacana. E retrata exatamente esse momento histórico, tá? Eu acho que lá no YouTube vocês devam achar. Não sei se na Netflix tem, que eu nunca dei uma fuçada. Alguém assistiu o Olga Benário, que eu falei? Alguém assistiu o filme Olga? Alguém assistiu? Eu vou colocar Olga também, que aí já é no Brasil, tá? Falando sobre o período de Getúlio. Outra coisa, tem um filme recente, uns 2 ou 3 anos, acho que deve ter uns 2 ou 3 anos mais ou menos, que é com o Tony Ramos, né, que é ator brasileiro, que ele faz exatamente o Getúlio Vargas, tá? Então tem o Getúlio. Então, quem interessar, um outro seriado aí, para quem tem Globoplay e tal, chama Anos Dourados. Anos Dourados. Vale a pena também, tá? É sobre a ditadura, os movimentos revolucionários aqui no Brasil. Então, porque Dourado, mas é Dourados, tá? Dourados. Vale a pena aí. Quem gostar de cinema, tá aí, tá? Beleza. Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal? Tá. Então, esses aqui são os mais emblemáticos aí. Tá todo mundo... Vocês estão vendo o slide? Tá todo mundo vendo o slide? Sim. Sim? Tá. Então, esses caras aí são os mais emblemáticos, tá? Na página 3 de vocês tem uma retomada. Não sei se vocês conseguiram ver. Conseguiram ver uma retomada aí
de conteúdos aí, tem duas questões, vocês viram aí? Sim. Tá. Então, aí tem, ó, é uma questão da FGV do Rio de Janeiro, tá? E a pergunta é o seguinte: o período entre as duas grandes guerras mundiais, que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e também o momento da crise econômica de 29, né, caracterizou-se por uma intensa polaridade ideológica e política. Assinale a alternativa que apresenta somente elementos vinculados a esse período. Alguém pode me falar aí? Eu coloquei a C. É ela mesmo, tá certinho. Ó, é Guerra Civil Espanhola, o nazifascismo, né, que aí a gente já incorpora o nazismo e o fascismo, e a própria quebra da Bolsa de Nova York. Eu acabei colocando como elemento aqui na hora da discussão, por quê? Porque o período, né, assim, ó, logo um ano depois eu tenho o fim da Primeira Guerra Mundial, mas eu também já tenho a Revolução Russa, né? Aí eu tenho 29, eu tenho a crise a quebra da Bolsa de Nova York, e aí em 1939 eu tenho o início da Segunda Guerra Mundial. Ok, certinho, tá? Porque o movimento fascismo, ele não acontece com o início da Primeira Guerra Mundial. Ele vai exatamente no quê? Na lacuna deixada, né? Deixa um vácuo, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, os países precisam ser reconstruídos. E aí eu vou criar exatamente com esse populismo. Gente, ó, essa ideia que está chegando aqui no Brasil, ela lá na Europa, ela já está nadando lá, já está surfando na onda lá, tá bom? Então, aqui no Brasil chega, não é de forma tardia, mas chega aqui no Brasil assim. Chega aqui no Brasil um pouco atrasado, né? Os políticos, né, dão start já em 1930, ok? Pro, Oi, pode falar. qual é a página mesmo? Página 3. 3, a primeira página, tá? É a alternativa C, a primeira, tá? A segunda é a respeito da Era Vargas, que vai durar, ó, quando se fala de era, é porque passou de um mandato, né? Um mandato, hipoteticamente, era 4, em algum momento foi 5, mas era 4 anos. Na verdade, o Getúlio Vargas, ele passou muito mais tempo aqui no poder, tá? Então, analisa as afirmações. Então, 1. Chegou ao poder em 1930, prometendo eleições diretas para a presidência, entretanto, o governo por 4 anos antes das eleições indiretas. Tá certo ou tá errado isso aí? Errada. Tá errada? Tá certa? Tá certo, ele entrou nas eleições diretas, eleições que ele falou que foi fraudadas e que, na verdade, ele que ganhou. E em 1934 ele foi de forma indireta, ou seja, votaram só pelos pares dele, pelas pessoas lá dentro, né? Prometeu um monte de coisa e acabou ficando, né? Então, 2. Para angariar o apoio da população, Vargas nomeou cafeicultores paulistas para compor o seu ministério? Não, né? Ele combatia, ele deu suporte, mas ele combatia, tá? E aí depois, por último, por meio da propaganda, Vargas difundiu as suas realizações com o objetivo de ganhar apoiadores para a sua permanência no poder. Essa tá certa ou tá errada? Tá certa. Certa. Tá certa. Porque assim, ó, lembra lá o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ele também começou a apoiar e custear os carnavais para poder falar bem do Estado, né? Eu falei para vocês, tinha até a musiquinha dele lá, né? Claro, eu não sou dessa época, mas como sou historiador, tinha até uma musiquinha, né? Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Então, são tipos de coisas que foram difundidas dentro das escolas, e as escolas cantavam, né? E aí, por exemplo, o livro de história que vinha, o livro didático que vinha para a escola, a cartilha, né? Vinha com a figura do presidente, né? Então, tudo isso era uma forma argumentativa e uma forma de política, tá? Então, o correto aí seria a alternativa D, tá bom, gente? Essa parte da página 4 do populismo eu já falei bastante, né?
falei bastante aí. Tem até uma frase aqui de um historiador chamado Boris Fausto. Esse cara ele tem um livro grosso falando sobre a história do Brasil. Quem curtir história, quiser se aprofundar na história do Brasil, é um livro grosso, assim, tem ele em PDF na internet, tá? Eu vou colocar aqui, tá? Chama História do Brasil. História... eu me afastei aqui. Foi o slide. Aqui. História. Espero que vocês estejam gostando, pessoal. Chata a aula? Como é que tá? Que vocês não falam muito, eu vou falando. Não, tá História do Brasil. Mas é que vocês não estão participando muito, eu fico preocupado. Um cara chamado Boris Fausto. Ele foi professor da USP, tá, gente? Esse cara. Boris Fausto. Beleza? Tá aí. Então, quem interessar, é um livro grosso, aí fala um pouco mais aprofundado. É bem legal o livro. Então, olha o que ele coloca aqui, ó, né? Para alguns estudiosos do período, né, como Boris Fausto, em sua obra História do Brasil, que é essa que eu coloquei para você, e Maria Helena Capelato, né, em suas obras, em sua obra Multidões em Cena, propaganda populista no varguismo e no peronismo, esses governos populistas estavam, na verdade, a serviço das classes altas. O motivo é que concediam benefício às classes mais baixas, com o objetivo de mantê-las satisfeitas e disciplinadas. Assim, evitavam eclosões de problemas sociais, ou de protestos sociais, como greve, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos uma greve geral, vocês sabem? Alguém sabe me falar o ano? Ainda mais. Começar a fazer quiz aqui, para ver se vocês participam mais. Quem ainda mais? Que ano que foi a greve geral no Brasil? Já tá no chat, só não disparei. 30 não. Foi da indústria? Foi aquela da indústria? Isso, essa mesmo, Samanta. 17? 17, essa... Aí, ó, pronto, 1917. O mesmo ano que aconteceu o quê? 1917 aconteceu uma outra coisa no mundo. O que foi? Primeira Guerra? Não, Primeira Guerra foi em 1914. Revolução Industrial? Não, Revolução Industrial bem antes. Foi lá para... Isso, eu ia falar para... Acertou, eu ia falar para perto do gelo, né? É isso mesmo, Revolução Russa. Revolução Russa, é isso mesmo. Muito bem. 1917, né? Aí, em 1918, termina a Primeira Guerra Mundial, né? O fim da Primeira Guerra Mundial. Mas vocês viram aí a análise aí dos dois, na verdade, tanto do Boris Fausto como da Maria Helena Capelato, ela coloca exatamente isso. Então, ele mantinha as classes altas com dinheiro, né? Que é a questão da mãe, né? O Samanta. Foi a Samanta? Não lembro quem foi que falou, mas a Samanta também na outra aula ela comentou isso. De mãe dos ricos, né? E fazia algumas concessões, por exemplo, salário mínimo foi criado pelo Getúlio Vargas. A ideia central do salário mínimo, para que é, gente? Por que vocês acham que existe uma centralização do salário mínimo? Quando eu falo assim, o salário mínimo é R$1.000, por que vocês acham que existe o salário mínimo? Para não ter um valor muito baixo para as pessoas. Isso, né? Por exemplo, gente rico, Leonardo, gente rico precisa de salário mínimo? Não, precisa de salário máximo. Entendeu? Na verdade, assim, eles querem ganhar muito mais que o salário. O mínimo eles já têm, né? O mínimo eles têm até para pagar para as pessoas, né? Então, o salário mínimo ele é colocado exatamente para essas pessoas que não tinham qualificação, que era do povão mesmo, e que precisava de uma oportunidade no mercado de trabalho e não fosse pago com qualquer ninharia, né? A chegar, você quer trabalhar aqui para mim, cara? Assim, eu não posso pagar muito, eu posso pagar
500 conto. E aí, segundo a CLT, diz assim, a pessoa que vai trabalhar a quantidade de horas, são 40 horas semanais, ele não pode ganhar menos que o mínimo estabelecido. Qual que é o mínimo estabelecido? Acho que agora é 1.090, alguma coisa assim, que é o salário mínimo. Então, a pessoa vai trabalhar 40 horas semanais, mas ele não pode ganhar menos que o mínimo estabelecido, que é o estabelecido por lei. Ficou claro isso para você, gente? Ok? Sim. Sim. Beleza, então. Alguma pergunta até aqui? Quanto ao populismo, caudilismo, se eu colocar lá na prova caudilismo, todo mundo vai saber responder? Hã? Se eu falar assim, ó, o que é caudilismo? Por exemplo, se eu colocar lá, caudilismo é um líder carismático, um líder, tá certo? Um líder carismático, tá certo? Um líder paternalista, tá certo? Sim ou não? Tá. Ó, tá aí na página, na verdade, ó, eu até volto para vocês aqui, ó, o populismo aqui, ó, vou voltar para vocês novamente, ó lá. Tá lá, tá, ó. Então, ó, característica de um caudilho, né, de um líder carismático, de um líder populista, né? Então, ó, características: carismático, paternalista, né? Mantém os controles sociais a partir de políticas, né, que na verdade, quando a gente fala dessas políticas, na verdade são cala-boca, né? Eu dou aquele cala-boca para a pessoa, ele fica calado ali. Então, eu dou salário mínimo, a pessoa fica calada, eu mantenho o controle social. Então, por exemplo, não tenho greves, por quê? Porque, hipoteticamente, eles acham que aquele mínimo estabelecido tá bom, né? Para quem não tinha nenhuma política trabalhista agora, tem férias, 13º, licença maternidade, então eles já acham que isso é grande ganho. Na verdade, assim, para a época foi um grande ganho, mas foi um regime de controle social, ok? Alguém quer comentar alguma coisa sobre a CLT? O que vocês acham da CLT? A Constituição de Leis do Trabalho. Vocês acham que é importante? Eu acho Sim, que é sim, importante. professor, para poder eles terem seus Regulamentar. direitos ali O mínimo possível. regulamentados. O mínimo possível, né, Carol? O mínimo possível, né? Porque, para quem não tinha nada, você imagina assim, ó. Vamos supor, vou falar das mulheres, tá? Por exemplo, as mulheres ficavam gestantes, elas eram mandadas embora, sem direito nenhum. A mulher ficava doente, era mandada embora sem direito nenhum. Aí, com a CLT, o que aconteceu? Né? Você tem direito a uma licença trabalhista lá de 15 dias, né? As empresas não gostam muito disso, mas você tem direito a uma licença trabalhista por 15 dias, custeada, até 14 dias, custeada pelo seu patrão. Se passar de 15 dias, você vai eles chamam Caixa, né? Mas é pelo INSS, ou seja, é pelo órgão que recolhe, né? Então, recolhe todo mês lá, 11% do valor do seu pagamento. Agora, esse governo está querendo aumentar esse imposto para 14% do salário. Aí recolhe isso, o que acontece? Se você ficar doente, né, aí você tem direito de receber pela Caixa durante o tempo que você ficar em recuperação, tá? Quer falar alguma coisa? Alguém acionou o microfone? Quer falar alguma coisa? Você falar, pode falar. Sem querer, professor. Ah, tá. Beleza. Sem problema, tá? Vou voltar aqui. Então, nós temos aí, então, Getúlio, o Perón, o Cárdenas e o Ibarra, né? São 3 caras aí que são completamente emblemáticos aí nesse viés aí populistas, tá? Então, vamos pensar aí no Cárdenas, né? O primeiro aí que é do México, tá? Cria um partido que é o PRI, né? O principal partido do país. Olha como o nome é sugestivo. Alguém fala alguma coisa sobre o nome? Ei, pessoal? Que é o unipartidário. Então, mas é sugestivo demais, né? Na verdade, não é que só existisse ele de partido, tá, Diego? E tinha outros partidos. Mas Essa olha como
tem intencionalidade no nome, né? Ó, o PRI, principal partido do país. Ué, quando coloca isso, parece que ele é o único, né? Ele é o único, igual, por exemplo, aqui no Brasil tinha 2 partidos, né? Tinha o Arena e o MDB, né? E depois vira PMDB, mas é MDB, só tinha esses 2 partidos aí, tá? Ampliação da reforma agrária, né? Cumprimento efetivo das leis de trabalho, cargos públicos e dirigentes de centrais sindicais também, na verdade, era ligado ao Estado, tá? Cria o PEMEX, que é um plano de expansão aí, né? Do México, tá? Nacionalização das ferrovias, por quê? As ferrovias eram de quem? Quem sabe me dizer? De quem que eram as ferrovias? Quem que era o dono do ferro lá na Revolução Industrial? Agora a gente retoma lá, Samanta, na Revolução Industrial. Não, mas qual país? Inglaterra. Inglaterra, né? E aí ele vai e nacionaliza. Por que ele nacionaliza as ferrovias, o pessoal? Deixa eu ver alguém. Deixa eu ver aqui. Gustavo. Nogueirinha tá de microfone aí? Nogueira não falou hoje, mano. Cantou até funk na última aula, agora não quer falar? Dormindo, Tonhão. Pô, mano. Então, por que ele nacionaliza as ferrovias, o Nogueira? O que você acha? Pera aí, fala de novo. Por que o Cardenhas aqui lá no México, ele vai e nacionaliza as ferrovias? Você acha que isso tem impacto popular? Nacionalizar algo tem impacto popular? Óbvio que tem, né, Tonhão? Eu vou falar de três nacionalizações emblemáticas. Em 1934 é criada a Petrobras. Adivinha de quem que é o petróleo? Quem que coordenava o petróleo aqui no Brasil? Estados Unidos. E aí, olha como que, na verdade, o Getúlio Vargas também foi macho pra caramba, né? Foi astuto, né? Ele chegou lá e nacionalizou, falou, não, o petróleo é nosso. Porque na Carta das Nações, né? Carta da ONU, ela diz assim, ó, toda riqueza que existe dentro de um solo nacional pertence ao povo daquele lugar. Por exemplo, quer ver? Em 1900 e... Deixa eu lembrar agora aqui. No segundo mandato do presidente Lula, tá? Deixa eu lembrar agora aqui. 2012, 2014, 2010, 2010 não, 2006 não, 2014, 2016. Não, a última eleição para presidente foi o ano passado, 2018, 18, 14. 2 anos 10. atrás, professor. Isso. É que eu tô aqui puxando pela memória, tá? 2006. O Lula saiu em 2006, isso mesmo. Ele entrou em 98 e saiu em 2006, isso. Por volta de 2005, mais ou menos, um cara chamado Evo Morales, ele ganhou para ser presidente da Bolívia, né? Ele já saiu do poder, tá? Ele conseguiu se reeleger, mas já saiu. O que ele fez lá? Tinha uma Petrobras lá dentro. Sabe o que ele fez com a Petrobras? Ele estatizou a Petrobras. Transformou a Petrobras, que era uma empresa estrangeira, né, de extração de petróleo e gás natural, que servia, inclusive, o Brasil. O gás nosso é comprado pela Bolívia, né? E aí ele estatizou. E você acha que o Brasil pode fazer alguma coisa? Vocês acham que o Brasil pode fazer alguma coisa, gente? Não. Acho que não. Mesmo sendo o maior parceiro comercial, olha só, mesmo sendo o maior parceiro comercial da Bolívia, nós não podemos fazer absolutamente nada. Sabe por quê? Toda a riqueza que existe no solo ou abaixo do solo pertence àquele povo. Então, se é do povo boliviano, o Brasil não podia fazer nada. Aí o que o Brasil fez? Tinha todas as máquinas de extração e tudo mais, não compensava. Eu falei, pega as tuas máquinas e vai embora. Não compensava eles tirarem as máquinas de lá para levar para outro lugar, não compensava. O que o Brasil fez? Foi obrigado a fazer uma série de concessões
para continuar consumindo o produto deles. Então, nós extraímos o produto lá para consumir. Mesmo assim, aí tivemos que pagar um preço maior. Aí foi na época que o gás subiu para caramba aqui no Brasil e tal. Então, teve tudo isso aí, tá? Ok? Então, quando a gente fala de nacionalização das ferrovias, é claro que isso é um ponto populista. O cara fala, tomou da mão da Inglaterra, ótimo, esse cara... Mas, na verdade, gente, já tinha lá um diálogo entre eles lá para ele fazer isso. Ele falou, eu sou obrigado a fazer isso e tal. Vocês já estão com essa concessão há muito tempo, a gente tem que rever isso. Vocês vão ter uma participação, mas isso aqui vai ser... Vocês podem até administrar, porém, é do Estado. Mais ou menos assim, tá? E garantia de propriedades privadas, né? Então, isso, quem tinha as suas terras manteria. Então, isso aí é bom, na verdade. Eles falam de ampliação de reforma agrária, mas você tem garantia de propriedade privada. Então, quem tem uma imensidão de terra se mantém com as suas terras, né? Então, é populista até a página 2, tá? O Perón aí, que vai de 1946 a 1965, ou 1955, né? O peronismo, ele virou... Como é que eu vou falar para vocês? Vocês já viram falar, assim, dos partidos bolivarianos? Já ouviram falar disso? Pessoal? Não. Nunca ouviu? Nunca ouvi, professor. Também então, é um elemento histórico, como se fosse assim, ó. Vocês já ouviram falar em marxismo? Já ouviram falar em marxismo? Já. Marxismo, né? Não já ouviu falar. Então, é a mesma... como é que é? Filosofia freudiana ou aristotélica. São movimentos, né? São movimentos literários, né? E filosóficos que prosperam. Nesses lugares, o Simão Bolívar ele foi tão importante, mas tão importante, que, na verdade, todos os governos que se diz de esquerda, né? Esquerdistas, eles se intitulam, eles retomam esse espírito, né, cívico aí da independência aí do Simão Bolívar e eles se intitulam bolivarianos, tá? Lá no coisa. É igual, por exemplo, quando você fala nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tem os republicanos e os como é que é? Os republicanos e os... Caramba, esqueci agora. São dois partidos, o Partido Republicano e o Partido... Não é conservador, caramba, tem um outro nome. Totalitário? Não. Nos Estados Unidos. São os democratas e os republicanos. Então, é uma briga interna, né? Porque eles falam, não, quem retoma, né? Essa remotagem, quem remete aos pais peregrinos ou à independência dos Estados Unidos são os republicanos. Os outros falam, não, são os... Fala de novo, o Gilberto, esqueci de novo. Os democratas. Não, a democracia é o pai do iluminismo, aquela coisa, saca? Então mas eles dois não têm esse imaginário. os princípios? Tem, mas é ideário, né? Aí tem a questão do ideário, porque os republicanos têm uma coisa um pouco mais... Não, o republicano tem uma coisa mais progressista e os democratas têm algo assim mais conservadorista. É uma parada meio maluca lá deles lá, sabe? Tem um negócio lá, uma briga interna bem louca deles lá, tá? Aí, voltando aqui. Então, se destaca-se, a partir de 1943, uma espécie de ministro do Trabalho, né? Aumenta os salários e as leis trabalhistas, destituído e preso em 1945, né?
Essa coisa da prisão, gente, era muito interessante, né? Os caras eram muito subversivos, eram presos, só que eles ganhavam aclamação popular. Por quê? Porque ele criou algumas medidas populistas. E aí, o que acontecia? Ele acabava ganhando ele acabava saindo nos braços do povo. Jânio Quadros tentou fazer isso e deu um tiro no pé. A gente vai conversar sobre ele, como quando a gente estiver falando de história do Brasil, vamos falar sobre o Jânio Quadros. Ele tentou fazer isso e deu um tiro no pé, mas a gente vai conversar sobre isso, tá? População pressiona o governo, né? Destaque a própria mulher dele, por isso que eu estava falando para vocês da história da Evita Peron, né? Eva Peron, que foi feita aí pela Madonna. Vale a pena vocês assistirem o filme, porque a mulher dele teve um grande destaque. Ele estava preso, mas ela teve aclamação popular. Ela que inflou aí as pessoas para poder aclamar o Peron aí como presidente do país. Tanto que aí, Ele foi né? preso. Oi? Porque, na verdade, olha lá, é como se ele fosse um cara meio contraventor, né? Em 1945, ele começa a criar, né, um plano aí, né, como ministro, ele era ministro, um plano aí para aumentos salariais e leis trabalhistas. Mas vocês acham que isso era algo interessante para o governo? Não. A ideia dele não foi a mesma do Vargas. A ideia dele foi a mesma do Vargas em 1934. Porém, os argentinos não queriam isso. Por quê? A Argentina, pessoal, presta atenção. A Argentina, eles falam que é a Europa da América do Sul. Vocês sabem disso? Alguém sabe disso? Não. Se um dia... Professor, eu não consegui entender o que você falou. Você pode repetir? Vou repetir de novo. As pessoas falam que a Argentina, Carol, é a Europa da América do Sul. Por quê? Porque, na verdade, lá teve uma época que o dinheiro que era corrente lá na Argentina era exatamente o dólar, né? O tipo de arquitetura que tem na capital da Argentina, né? É uma arquitetura mais europeia, tá? Tem essa coisa mais clássica mesmo, europeia, principalmente inglesa aí, tá? Então, eles têm essa coisa. E uma outra coisa que eu vou falar para vocês, não sei se vocês já notaram isso, eu acredito que sim. Já notaram que os argentinos são mais brancos, né? Sim ou não? Já notaram? Sim. Eles não têm aquela tonalidade avermelhada como o boliviano, por exemplo, não tem a pele vermelha, o chileno, né? O próprio venezuelano, né? Então, vê assim, o paraguaio, né? Eles têm o Uruguai, ó, você vê que o Uruguai foi um país que é vizinho, que é fronteira com o Brasil ali do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde tem uma imigração europeia, principalmente alemã, holandesa. Mesmo assim, eles mantêm ainda esses traços indígenas ainda no país, né? E na Argentina, você pode olhar, e aí os meninos que acompanham o futebol, olhem para os jogadores, né? Olha para os jogadores aí. Quando você olha lá, por exemplo, o Messi. Ele é argentino, mas ele tem as mesmas características que um boliviano, por exemplo. Tem, meninos? Não. Não tem, né? Então, e entre outros, eu estou falando desse, né? Entre outros aí, tá? Só para vocês terem uma base do que eu estou falando. Então, teve um branqueamento, né, na população argentina, para vocês verem como que eles são completamente diferentes aí, tá? Então, ele é solto em 1946 e já é eleito presidente do Brasil aí, tá? O que ele cria? Indústria básica siderúrgica, né, que na verdade é o que dá dinheiro na época aí, né, essa coisa da metalurgia, pensando aí exatamente na exportação desse tipo de material para outros países aí, para produzir carros, etc, tá? Represas, né, para poder mexer com essa coisa da distribuição de água, e gasoduto, né? Gasoduto para quê? Para poder vender gás para outros países aí, tá?
Comércio exterior, né, comércio externo, nacionalização das estradas de ferro, já não era algo comum, né? Começa a acontecer em todos os países da América Latina, começam a se livrar aí das ideias europeias, né, principalmente das inglesas. Aí eu pergunto para vocês, Samantha, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que, na verdade, agora os países da América Latina eles começam a ficar todos valentes pra caramba e todo mundo começa a nacionalizar companhias que eram estrangeiras, e quando a gente fala estrangeira, a gente está falando principalmente das europeias. Por que vocês acham por que você acha que ele toma essa coragem? Samantha? Você está aí? Acho que ela não está ouvindo. Oi, professor, eu não ouvi direito. Eu vou falar de novo. Por que você acha que os países da América Latina agora, eles tomam essa coragem, né? E começam todos a se emancipar ou nacionalizar, né? Não vou colocar emancipação, porque claro que vai haver uma ajuda externa, mas começa a nacionalizar empresas que são europeias. Por que você acha que esse evento começa a acontecer como se fosse um evento cascata, né? Começa lá México, aí depois vem Brasil, não, começa Brasil, México, e depois vai descendo aqui para outros países da América Latina. Samantha? Ai, professora, eu não sei. Porque influencia os outros países? Oi? Influencia os outros Ó, eu vou dar mais um elemento para você. Eu vou dar mais um elemento para vocês. Vai, mais um. A América para os americanos. Ó, agora eu quase respondi para vocês. Ah, tá. Que Professor, a América não é dos americanos porque tinha o uma conceito influência? de nacionalização. Peraí, falou duas pessoas juntas. Essa ideia de América para os americanos, né? Eu entendi, o Diego. Quem foi a outra pessoa que falou junto? Falou alguém junto? Fala de novo, por favor. Eu perguntei se é porque teve alguma influência, não é? Quem? Não entendi. Fala de novo, Helena. Saiu meio... Eu perguntei se teve alguma influência do modelo norte-americano para cá. Claro! Na verdade, não é que teve influência. É que, na verdade, os Estados Unidos falaram assim, opa, amigão, vocês querem nacionalizar? Fiquem à vontade. Estamos aqui. Se precisar, estamos aqui. Se der porcaria, fala com a gente. Você tem todo o meu apoio. Mas por que vocês acham que ele está dando todo esse apoio para os países aqui da América Latina? Por que vocês acham, Porque gente? se desse errado, eles iam ganhar em cima deles? Com certeza. Então, assim, quem era o maior produtor de produtos têxteis? Quem era o maior produtor de metalurgia? Quem era o maior produtor? Inglaterra, Revolução Industrial. Agora, quando eu quebro esse pacto aí das ferrovias, se faltar alguma coisa de metalurgia, quem é que vai fornecer? Estados Unidos. Se precisar de algum empréstimo, quem é que vai fornecer? Estados Unidos. Se precisar de alguma força militar no país, quem é que automaticamente vai estender a mão porque é amigo? Quem que é? Estados Unidos. Você está entendendo, gente? Então, assim, os países da América Latina começaram a criar esse fôlego, né? Começaram a ficar todo mundo querer criar asinha aí. Por quê? Porque os Estados Unidos deu esse respaldo militar, né? Diz assim, nós precisar, você sabe que no nosso país aqui as empresas bélicas estão aí, sabe que as Forças Armadas estão aí à disposição. Você sabe que a gente se envolveu lá na Primeira Guerra Mundial e ganhamos, né? Na Segunda Guerra Mundial ganhamos também. Então, se precisar, é com a gente mesmo. Então, a política imperialista dos Estados Unidos começa a surtir todo o efeito. E esses governos, né, populistas aí, né, caem como patinhos na ideia dos Estados Unidos. Sacaram? Então, essa é a ideia aí, tá bom? Vamos lá? Então, claro, ele nacionalizou tudo isso, mas, né,
Olha a ideia, ó. Nacionalização de estrada de ferro, banco, companhias elétricas, bondes, gás, água, gás e telefone, né? É uma política terceirista. Por quê? Eu tiro dos Estados Unidos, eu nacionalizo, mas eu terceirizo para quem? Para quem? Para quem, pessoal? Para os Estados Unidos, né? Uma outra coisa que eu quero colocar para vocês, gente. Tem mais um outro aperitivo. O que está acontecendo na Europa nessa época? O que está acontecendo na Europa nessa época? Né? 1945, Nacionalização. 46. Não, 45, 46. O que está acontecendo? É o fim da Segunda Guerra Mundial. Vocês acham mesmo que os países europeus eles estão interessados em pensar que em guerrear? Porque podia dar uma guerra, não podia? Vocês acham que podia dar alguma guerra ou não? Hein? Sim. Opa, podia sim. Podia sim, né? E aí, mas eles não tinham mais fôlego, já tinham passado por uma Segunda Guerra Mundial sangrenta pra caramba. Tinham que reconstruir o país. Mas você envolver numa disputa bélica por conta de ferrovias aqui, né? Foi ruim para eles, para os negócios, mas não tinha o que fazer. Vai fazer o quê? Perdeu, né? E ainda tinha os Estados Unidos ainda endossando isso. Isso aí que era o pior ainda, tá? Então, continuando aqui, tá? Então, controle dos sindicatos, o Estado faz a mesma coisa, tá? O Getúlio Vargas faz a mesma coisa. Eu não sei, hoje se você... Uma vez por ano é descontado do trabalhador em folha um dia de trabalho dele. Um dia inteiro de trabalho é descontado e é revertido para os sindicatos. Os sindicatos no Brasil são milionários, né? Os caras ganham bem pra caramba. Tem cara que é analfabeto e é presidente de sindicato e ganha dinheiro pra caramba. Então, os sindicatos é uma máfia, mas é controlado pelo Estado, né? É descontado na folha e revertido para os sindicatos. Por que vocês acham que o sindicato era pago pelo próprio governo? Alguém sabe me dizer? Sindicatos de classe têm força? Tem. Tem. Muita, né? Ideologicamente, né? Eles conseguem organizar greves, e isso é ruim para o Estado, ou não? Isso é ruim para o Estado ou não, gente? Sim, é ruim. Sim. Muito ruim, né? Então, eu mantendo esse sindicato sob o meu controle não é muito melhor? Então, o governo vai lá e faz essa parceria. Fala, é o seguinte, eu crio um imposto sindical. Evita protesto. Exatamente, eu evito problemas, né? Porque uma das piores coisas para um governo, qualquer que seja, eu não estou falando para esse governo, né? Estou falando para qualquer governo, é começar muitas manifestações. Por exemplo, Fernando Collor de Mello, eu já falei dele uma vez, né? Aí eu vou falar de vocês agora. Os estudantes, né? É claro que foram influenciados por uma rede grande de televisão aí, tá? Mas eles foram intitulados de Os Caras Pintadas, né? Eram estudantes e começaram a fazer manifestações contra o governo, contra a corrupção do próprio governo, que como carro-chefe de campanha era combater a corrupção e os colarinhos brancos, etc. Então, quando esse mesmo governo é tirado por corrupção, né? Corrupção ativa, coisa feia mesmo, tá? Depois, quando a gente vai falando do Collor, eu falo um pouco mais sobre essas coisas de corrupção. E, então foram os caras pintados, né? Claro que, na verdade, tinha organizações sindicais, televisões, né? Outros movimentos por trás dos caras pintados, mas foi esse movimento que teve maior representatividade na saída do presidente Fernando Collor de Mello aí, tá? Então, só para vocês terem uma base aí, como é ruim, né? Então, é bom manter sob controle aí, tá?
Então, aumentos salariais, férias, indenizações por tempo de trabalho, né? Tudo que a nossa CLT também contemplou aqui, tá? Nova Constituição, então, em 1949, a Argentina criou uma nova Constituição, né? Intervenção do Estado em serviços estatais, né? Sobre o subsolo pertencesse ao Estado, então qualquer empresa que fosse estrangeira foi estatizada, tá? Autoritarismo, isso aí, gente, aconteceu no governo Vargas, no governo Cardenhas, no governo Perón, né? No Ibarra, todos esses aconteceu a questão das perseguições, ou seja, os opositores eles eram silenciados, por quê? Porque, na verdade, eu precisava disso. Uma outra coisa que no Brasil imperou aí por muito, muito tempo, e ainda se fala nos dias atuais, é com relação à censura, né? A censura ela foi criando aberturas, e hoje, né, a censura coloca lá filmes que de repente seria para 16 anos, coloca lá à tarde. E é claro que às vezes o pai e a mãe estão trabalhando e crianças, né, acabam assistindo esses filmes. Então a censura na época ela não deixava que esses filmes fossem veiculados em horários que eles sabiam que não tinha responsáveis em casa. Né? Então, a censura segurou por muito tempo esse tipo de coisa, né? Não estou dizendo para vocês que a censura é uma coisa boa. Eu estou dizendo para vocês que, por exemplo, a censura aqui no Brasil, ela censurou, por exemplo, uma música do não é Gilberto Gil, o outro lá, ai meu Deus. Esqueci o nome do cara agora. Caetano? Não, o outro. O do olho verde. Como é o nome dele? Ai, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome dele. Ai. Pai, afasta de mim esse cálice. Quando você vê pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, né? Então, a censura falou, não, peraí, tem alguma coisa aí de combate, né? Tá falando mal da ditadura. E aí acabou tirando, não deixou que a música fosse veiculada, tá? É Chico Buarque, não é, professor? Chico Buarque, esse mesmo. Isso. Aí, por exemplo, e uma música, por exemplo, como a do Milton Nascimento, né? Que tinha um apelo mais para ter censura, né? Acabou não sendo censurada, né? A amiga coisa para se guardar. Às vezes era censurado por prejudicar o governo, né? Isso, e porque na verdade Essa era uma crítica velada, né? Oi. Essa música do Chico fala disso, não é, professor? Tipo, afastar isso. De mim esse silêncio que estão fazendo, né? Então, cala a boca que estão dando. O Chico Buarque, ele fala que não, ele fala, não, eu não fiz uma música para isso. Mas é claro que fez, né? Vai falar, né? Como é que é? Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é possível? É muito legal. Quando a gente estiver falando de ditadura no Brasil, aqui nas ditaduras, no Brasil, aí eu vou trazer a música, a gente troca essa ideia, tá? Mas tinha uma crítica velada assim ao Estado, tá? Por exemplo, quando você pensa assim, caminhando, cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Se você pensar bem, não parece algo muito inofensivo, mas, na verdade, claro que tem um contexto, uma conotação ditatorial grande aí, né? Juntos seremos mais fortes, vamos caminhar na mesma caminhada, no mesmo passo. Essa música também foi censurada, tá? É do Geraldo Vandré, tá? Onde estamos? Então, em 1955 ele é deposto, tá? Em essas dificuldades econômicas, claro, porque é interessante porque assim, todos esses governos deixaram um rombo enorme na economia, que é a dívida externa, tá? Deixaram rombos enormes, porque quiseram fazer muitas coisas, pegaram muito dinheiro, havia corrupção, eles sabiam que havia corrupção, mas tem aquela coisa de novo, né, Samantha? De mãe dos pobres, né?
Mãe dos ricos e pai dos pobres, né? Então eu dou muita coisa aos pobres, mas eu também vou... Professor, fui eu que falei isso para você. Foi você, Carol? Tá, Foi. Carol. Desculpa. Mas de qualquer forma, Carol, eu mantenho, né, o povo, dou cala a boca, mantenho o povo sob controle, né, e eu também consigo, de alguma forma, manter também os ricos sob controle. Então, eu tenho todo mundo ali sob controle. Mas isso é dinheiro, né? É muito dinheiro que vai para poder manter todo mundo aí sob controle, tá? Então, recuperação da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial, oposição dos Estados Unidos ao nacionalismo e oposição da igreja, né, principalmente a questão do divórcio aí, tá? Depois vai começar um novo problema aí, e eu vou parar exatamente nesse problema aqui. Eu vou falar sobre esse problema aqui, e depois a gente para, porque é muita coisa, né? Tá? Então, na América Latina, aí, que é a Guerra do Chaco. O que é a Guerra do Chaco? Vai durar 3 anos, né? Que é sob o controle de quem vai importar para os outros países aqui da América Latina a carne seca, pessoal. Sabe? A carne seca, tá? Então, essa guerra aí, apesar dessa guerra aí, nós temos um outro problema, né? A Bolívia e o Paraguai, eles têm exatamente o seguinte, olha lá, ó, a Inglaterra foi quem ajudou lá em 1850 a acabar com o petróleo, né? Acabar com um país que era autônomo, lembra que a gente conversou? Falou assim, poxa vida, né? Eles conseguiram chegar lá e acabar com... Enquanto não mataram o presidente Solano, e até hoje o Paraguai não se recuperou disso, tanto que o Brasil construiu a ponte da amizade para criar esse comércio aí, para poder, né, entrar um pouco mais da questão econômica no país, porque, na verdade, nunca mais se recuperaram do ataque aí que os Estados Unidos fez por meio do Brasil, né? Argentina e Uruguai e a Argentina saíram fora, e o Brasil ficou sozinho nessa guerra contra o Paraguai, tá? No Paraguai, né, a exploração da erva mate, né? E na Bolívia tinha a saída lá do Atlântico, lá pelo Rio da Prata, né? Como eu falei para vocês, a questão do petróleo, né? Então, a Shell lá, que é uma indústria inglesa, queria, né? A Standard Oil também queria na Bolívia. Então, na verdade, esses países estavam de olho nas reservas principalmente de petróleo desses lugares aí, tá? As regiões aqui, tá aqui, ó, Gran Chaco aqui, ó, fica o Brasil aqui para cima, né? Fica bem aqui, ó, essa ideia aí, tá? Então, paramos aqui na Guatemala, tá bom, gente? Paramos no slide 11. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. É bastante coisa, né, gente? É bastante coisa, né? É que eu vou trazendo outros elementos para poder a aula ficar mais interativa aí, tá? Espero que vocês tenham gostado aí.